era impensável. Portanto, aí o Super Trump caía Portanto, bem. os Super Trump eram quase progressivos, meu Deus. Só tocava das 0 em diante, que era um programa que fazia eu, ou alternadamente o Luís Filipe Barros, deve ter um dado qualquer sobre isso, que era o 02, que nos entregaram como uma grande aventura para vocês tocarem música moderna. Música moderna, os Super Trump e os E a gente também tinha 20 e poucos anos. O que é que faz para estar na pista? Mas também tocava Frank Zappa e Captain D-Funk, portanto, repare, o problema era a sanduíche não estar lá muito bem feita, certo? O que é que faz para estar sempre na pista do som da frente? Onde é que se vai abastecer? Eu penso que o que move mais é a paixão por descobrir nomes novos. Eu não estou quieto enquanto não há nomes novos. E como é que se descobrem? Onde é que está a fonte? Não, mas eu vou dizer, isso é como o cozinheiro dá o segredo. Já é amigo do John Peel. Antigamente não havia a quantidade de publicações estrangeiras que eu já, por exemplo, deve verificar isso. Não é? Há uns anos era difícil encontrar. Hoje em dia toda a gente encontra. Portanto, é possível ler, procurar, depois é preciso ter acesso ao material sonoro, portanto ao sound carrier em si, não é? Ouvi-lo. É preciso uma jorra imensa. Em certas alturas é preciso imensa pessoa para ir ligar um CD ou um giradiscos e ouvir discos. Há alturas em que nós temos como, digamos que nessa altura, o DJ block, em vez do writer de block. E é difícil. Bloqueio. É um bloqueio mesmo, é mesmo bloqueio. Às vezes não nos apetece. Não apetece? Acontece muito não lhe apetecer? Não. Acontece algumas vezes, mas não poucas. Eu refreio isso. Não é bem Quantos discos tem, António Sérgio? Não faço ideia. De uns lados, milhares. Aliás, isto está uma confusão muito grande. Aquela casa é um caldinho completo. Porque, felizmente, o vinil parou. Quer dizer, felizmente não, porque eu adoro vinil. Mas se o vinil tem continuado a produção normal, tinha sido um desastre completo. Aquela casa era impraticável. Não, era impraticável neste momento já. Mas não faz um cálculo. Só que por volta de 10 mil discos? Não, perto de 15 mil discos. 15 mil discos? Mas vinil mesmo. Só vinil? São paredes assim inteiras, cheias de CDs? E CDs? CDs são perto de 5 mil, é menos, bastante menos. Mas há espaço lá em casa para isso tudo? Deve ser, dormem em cima de discos, não, como é que é? Então tem uma mansão. Ainda não, a casa também é normal, não é grande nem pequena, é normal. Da estar que eu estou bem pago, que do outro lado classificam-se livros, portanto, não há espaço. É uma coisa fantástica. É pior, eu acho. Como é que é? A prioridade, no seu caso particular, em termos financeiros, são os discos? São os discos. Ou os discos e viajar um bocadinho para ir lá fora. Ver mais discos. Badalado. Sim, ver mais discos, exatamente. E trazer mais discos. Não há mesmo uma matéria disso. Espero que ao menos deduza isso do IRS. E espera aí, porque eu não tenho os 78 rotações que herdei do meu pai, que não estão em minha casa, não cabem, sabe que os 78 rotações pesam quilos. E também uma grande parte dos singles, portanto, os 7 polegadas que eu adoro, também já não os tenho comigo, já não há espaço. Portanto, já arranjei um sogro que levasse com aquilo tudo para me safar, que não dava. Um sogro como o homem na força. Eu adoro então o 7 polegadas, aquele formato com o buraquinho ao meio, é para mim histórico. É assim uma coisa. E trabalhar para pessoas... Esqueci-me de dizer uma coisa. Diga. Além de muito disco que é meu, eu trabalho muito e sempre trabalhei muito com disco emprestado. Portanto, com muita gente, fã ou amiga, que chega de Londres às 4 da tarde e, se fosse preciso, ir às noites levar o CD ao som da frente. Toca isto, cheguei agora. Então, e tu que compraste agora? Ouço amanhã. Ou então ouço agora no programa. Portanto, houve muita gente com essa atitude também, que é muito curiosa, que traduz a cumplicidade. A cumplicidade absoluta. António, faz publicidade? Claro que faço publicidade também. Fazer publicidade para si foi uma concessão? Não, nenhuma concessão. Quando me convidaram, eu aceitei desde que funcionasse bem. Quer dizer, eu tenho um problema que eu confessei a uma das vossas muito gentis pessoas da produção, penso que era a Helena, que foi durante muitos anos não conseguir confrontar, ouvir a minha voz. Eu tinha um pavor de ouvir a minha voz gravada. Começou dos testes, porque o meu pai insistia muito no início. O pai não fala nada. Não faz mal, não. Pronto, mas havia muito teste. Eu tinha 17, 18, perto dos 17. A voz não estava fixa. Eu sentia isso. E ele teimava. E eu ouvia aquilo. E pronto, aquilo era desgostante. Para mim era desgostante. Resultado, durante muito tempo, eu tive medo de fazer publicidade. Percebe? Tive completo medo mesmo. Depois, uma vez que quando me convidaram, fui, tentei. E hoje em dia gosta da sua voz? Diga? Hoje em dia gosta da sua voz? Vou fazendo os passos com ele. As pazes. As pazes, ainda não é uma questão de Isso é extraordinário, ter uma voz desta, ainda estar a fazer as pazes. É uma pessoa que pode Imagina se tivesse a minha. esta voz e depois comparar e termos comparação e depois temos vozes estrondosas em Portugal, pelo amor de Deus.
Temos que pensar. Laurinda. Não digo não vou fazer promoção. Eu tenho que dizer só uma coisa. A Laurinda há bocado, antes da gravação, estava a dizer que a voz mais linda do mundo era a sua. Desculpa aí ao Miguel. Há tantas. Não, ela estava já mesmo a desfazer-se. Eu disse, Laurinda, tem calma. Tem calma, Laurinda. Pá, é só um programa. É só agora para mim. Cada um tem um curso com bem pode. Laurinda, esta coisa das maiorias e das minorias e das viabilidades, isto não está muito para as minorias, hoje, 1995. Nem mesmo para as imensas minorias, como é o caso do António Sérgio. O conceito de maioria sempre foi um conceito muito caro às democracias e quem quiser fazer carreira política basta assinar com a maioria à direita e à esquerda e consegue votos. Ganham-se votos a dizer que vamos ser uma maioria, vamos concentrar-nos todos, vamos fazer tudo, vamos levar as coisas para a frente. Eu acho que as maiorias servem para eleger governos, mas não servem para andar com os países para a frente, não fazem as coisas andar, não fazem o mundo ser melhor. Eu acho que o que faz o mundo ser melhor e andar, de facto, são as minorias, são as elites culturais, científicas, religiosas, étnicas. São estas minorias que fazem, felizmente, que fazem andar o mundo, de facto. E se não, vejamos alguns exemplos de minorias que fizeram, de facto, mudar a história. A mais minoria que eu conheço foram os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos que conseguiram converter um império romano e a seguir converter meio mundo. Portanto, as sufragistas no século passado eram umas mulheres desvalorizadíssimas, coitadas, humilhadíssimas, vexadas. Era uma minoria incómoda, mas que conseguiu coisas extraordinárias, como seja a igualdade de direitos, de deveres e oportunidades, o direito ao voto e, sobretudo, uma dignidade para a mulher. Depois há umas minorias mais modernas, que é os New Age, os ambientalistas, os ecologistas, toda esta gente que de repente começou a pensar diferente e a quem as ditas maiorias foram absorver as ideias, aliás a Clara já falou nisso, e que se tornaram já ideias de maioria, mas que realmente começaram numa elite, num pequeno grupo. Depois, os políticos tratam sempre de se apropriar dessas ideias, não é? Mas não só os políticos. Se nós virmos, por exemplo, na comunidade gay de Nova Iorque, às tantas tinham uma maneira de se vestir, uma maneira de se pentear, e a Madonna um dia reparou bem naquilo, começou a vestir-se e a pentear-se e, de repente, aquilo que era uma cultura de minoria gay passou a ser uma cultura de maioria. Mas não aconteceu só com isso, aconteceu com o rap também, que nem sequer não tem uma matriz, o som africano não tem aquela matriz, o rap não tem nada a ver com o soul africano e, de repente, o rap era de facto uma música marginal, de margem, e de repente passou, o Sting apropriou-se do rap, a Winnie Tanner apropriou-se do rap, até o Michael Jackson se apropriou do rap. Michael Jackson está na Berlim. Exatamente. Não, isto para dizer que as minorias felizmente impõem-se e são elas o motor da cultura. E em Portugal, apesar da XFM, que é onde o António Sérgio trabalha, só ter canais em Lisboa e no Porto, a verdade é que já se impôs. Nem sequer para toda Lisboa e todo o Porto. Não, tipo mini canais. Não é a rádio que passa música alternativa, é alternativa. E, por exemplo, em Barcelona há uma rádio que é a Contrabanda, que é a rádio da alternativa. E Barcelona é uma cidade exemplar, porque é uma cidade onde se faz uma cultura audiovisual de vanguarda, um teatro de vanguarda, cinema, a literatura, tudo de vanguarda, e também tem a sua rádio de vanguarda, que é para uma imensa minoria também, que é a Contrabanda, e onde espero que tenham boas relações com o XFM, porque só têm a ganhar todos. E isto para em resumo dizer que felizmente as minorias existem, as minorias não são nem rentáveis, nem populares, nem dão votos a ganhar, nem se deixam pôr no bolso dos políticos, e nem eles querem fazer uso disso, pelo menos consciente, fazem depois de certas coisas, mas não vão buscar as minorias de forma consciente, ou seja, não exibem como bandeira, mas elas existem e subvertem. Isso é que eu acho o principal nas minorias. E acho que, felizmente, elas existem. Claro. Aliás, estava a falar de uma outra minoria, por exemplo, porque é francamente possível chamar minoria, e lembrei-me agora do evento de estar a começar mais uma feira do livro. E as pessoas, por exemplo, que leem nos dias de hoje também são minoria. Verdade ou não? Então, pensar em si. E fazem essas coisas que fazem as da música, vão lá fora comprar livros. Como vê? Para juntar aos 10 mil que mas não são só os clientes, são os que vão ao teatro. Vão à casa do outro à noite levar o livro que trouxeram. Os que vão ao teatro são uma minoria. Mas são as elites que conseguem manter. São os que movem, fazem mover o mundo. Fazem mover o mundo. Imagina a sua vida fora do ar. Ui. Do éter. Ui.
sempre foi mesmo a minha grande crise, foi em determinadas alturas de carreira profissional, por exemplo, na comercial. Eu estive durante muito tempo, pronto, não no quadro. E não era só ser o quadro, não, era Recife Verde naquela altura, mas o problema era que as grelhas mudaram, houve uma altura em que aquilo estava tudo muito descontínuo e mudavam constantemente. 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, as grelhas mudavam, havia instabilidade. E a minha aflição era sempre saber se estava ou não estava na grelha seguinte, quer dizer, em ação. Porque digo, essa seria... Esse talvez fosse mesmo cortar o meu cordão umbilical principal, tirarem-me do ar. Não vai acontecer. Faz mesmo muita falta. É terapêutico, absolutamente terapêutico. O António Sérgio faz falta. Das excentricidades dos músicos e da cumplicidade da família de António Sérgio saberemos depois do intervalo, é já a seguir. De Odete e António Joaquim Ferrão, 2 veteranos da rádio. O pai era realizador e produtor. A mãe fazia locução e apresentação. Em bebê, António Sérgio dormia nos estúdios enquanto os pais trabalhavam. Em casa, o giradisco estava sempre ligado e o trio fez inseparável. António, foi o seu pai que o pôs a pôr música aos 8 anos. Ensinou a colocar discos, a gerir as passagens. Eu penso que ele deve ter aplicado uma lei muito prática deveria ser como o proletariado, no caso dele. E era curto, que é de pôr o miúdo a render o mais perto possível. Estou a brincar. E ele dormir, então ele... Não, mas a situação era comum, porque tanto um como o outro faziam horários muito conjuntos, portanto coincidentes. E eu, portanto, ia para a escola, quando voltava da escola, os trabalhos que estava em vez de fazer em casa, tinha local onde os fazer. E assim que me despachava deles, tinha a hipótese de começar a mexer nas coisas, e uma pessoa é miúdo, não é? E, portanto, discos, pick-ups, consoletes, tudo aquilo. Pronto, luzinhas, não é? Cresceu no meio dessas coisas, são uma espécie de extensão do seu corpo já. Exatamente. E a própria atitude do António Sérgio, a procura na pista do som da frente. Isso vem também deles. Dele, é natural. Eles faziam a mesma coisa. Sim. Enfim, sim, no com contexto da altura. Mas lembro perfeitamente do meu pai, por exemplo, ser louco por mandar vir música de João de Burgo, que era o único sítio onde conseguimos novidades, para ter música norte-americana nova, para tocar. E, portanto, o primeiro rock and roll a sério que eu ouço provavelmente muito mais cedo, muita gente aqui na metrópole, onde se vivia à noite, não é? Em certos casos. À noite. À noite. E agora? Não sei se ouviram falar da noite. Vagamente. Foram 45 anos, não é? 45 48. A noite não gostava de rock. Acho que a noite... A noite não gostava de nada. Não, a noite não gostava. A noite era irmã de uma outra noite norte-americana, onde o Elvis Presley era proibido na televisão filmá-lo da cintura para baixo. Não sei se se lembram disso. Porque era o Elvis de pelvis, porque ele agitava-se de tal maneira da cintura para baixo, que era considerado uau. Obsceno. Élvica. O facto é que agora o António reproduz com a sua mulher e os seus filhos, de alguma forma, aquilo que viveu com os seus pais. Vocês funcionam... Não é igual. Não é a mesma coisa, o contexto é diferente, mas de alguma forma todos eles o ajudam e todos eles são seus cúmplices. Sim, mas a desmultiplicação é maior, felizmente, e nem sequer eu tenho sempre a mania dos termos ingleses, mas depois traduz, a amarra, como o pai amarra, eu filho único, lembra-se, falou nisso, a amarra comigo era bastante mais densa, portanto, teria sido difícil se eu não sigo rádio, eu ter seguido qualquer outra coisa, teria sido uma grande guerra naquela família. Felizmente, eu, pronto, tinha predisposição para isso. Se tivesse sido outra ideia qualquer, tinha sido caldo, de certeza. Mas os seus filhos têm queda? Os seus filhos têm queda? Têm quedas diferentes. Como é que é? O Paulo, mais velho? Tem quedas diferentes. O Paulo tem... Quer dizer, o Paulo sonha com comunicação social e ajuda o Miguel Simões na energia e não tem voz. Por enquanto está fora da questão de voz, portanto, repare, é logo um... Mas não teve alguma coisa a ver com o jingle do Grande Delta? Não, isso é o outro. Isso é o Fausto, que é a guitarra. Também não tem voz, mas toca a guitarra nem um perdido. E, portanto, eu desafiei uma vez ele criar uma malha para indicativo para o programa antes da Chico FM arrancar. E ele desenvencilhou perfeitamente aquilo. Consegui ter uma ajuda do Ricardo Camacho em arranjo, claro, na questão de arranjo, e fez-me um tema que é um espetáculo. E tocado por ele. Portanto, não parece que nenhum dos dois até agora esteja muito distante do seu universo. Sim, não estão. Quer dizer, no fim de contas, estamos todos em comunicações. A Ana, só falta a mais pequena, também tem uma participação qualquer nos seus programas, não tem?